O deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu um alerta barra ameaça ao presidente Bolsonaro ao falar que o botão amarelo está apertado. É um discurso até certo ponto semelhante a algo que já foi dito por Arthur Lira há mais ou menos 4 meses após uma reunião entre os três poderes. Sendo que naquela ocasião, Bolsonaro armou uma arapuca para o judiciário e para o Congresso, tentando jogar toda a responsabilidade para as costas de ambos. Naquela época, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco reagiram. Pacheco convocou, teve toda aquela situação envolvendo o Ernesto Araújo, onde ele foi escorraçado no Senado, em uma sabatina que ele teve lá e prestaram alguns esclarecimentos. Dizem que ele voltou para casa chorando. E o Arthur Lira falou de remédios amargos. Agora a Lira volta a se posicionar de um modo um pouco mais forte contra o presidente da República. Mas a fala de Arthur Lira de ontem tem a ver com um combinado, um acordo que Lira fez com Bolsonaro antes do recesso. Antes do recesso, Lira havia acordado com o presidente da República que colocaria o voto impresso em pauta no plenário. E por que isso? Porque com o voto impresso, Bolsonaro pode continuar com a escalada dele de agressividade contra o TSE. E isso é importante, porque vocês sabem que Bolsonaro tem como a estratégia dele política a política do confronto. Ele faz isso sempre, foi vitorioso ao longo de 30 anos, atacando tudo e a todos, e agora ele tem mais uma vez essa possibilidade de atacar uma instituição republicana. Fora isso, quando você tem o voto impresso rolando e também o Bolsonaro atacando as instituições, o foco da CPI ele acaba sendo dividido. E agora a imprensa ela tem que dividir as suas atenções entre a CPI e o voto impresso. E essa pauta do voto impresso. Então, claro que você enfraquece a pressão que Bolsonaro recebe pela CPI. E dá a oportunidade de Bolsonaro pautar o noticiário. E ele sabe fazer isso muito bem. E ele tenta pautar o noticiário todos os dias. E agora, com esses ataques a Barroso, ao TSE, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele consegue fazer muito mais e tira a atenção da CPI, que mostra crimes. Toda vez que alguém vai lá prestar esclarecimentos, os crimes de Bolsonaro ficam cada vez mais evidentes. E o Arthur Lira também tem um interesse, porque ele quer enfraquecer o TSE para poder fazer mudanças ali no sistema eleitoral brasileiro. Porém, há umas 2 semanas antes do recesso, o Lira tinha falado para Bolsonaro o seguinte: olha, eu vou com você até a eleição derrotada. Eu perco a eleição com você, mas eu não vou entrar em nenhuma loucura. E ele voltou a fazer esse alerta no dia de ontem. Vou ler para vocês. Ele falou o seguinte: quando a corda é puxada com muita força, os poderes leva os poderes para além dos limites. Lira falou isso quando foi colocar o voto impresso no plenário, disse que iria colocar o voto impresso em plenário. Pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. Ele falou o seguinte: o botão amarelo continua apertado, estou atento 24 horas por dia. O plenário será o juiz dessa disputa que já foi longe demais. E para ser aprovado, o voto impresso precisa ali de 300 votos, o que não vai ter. Inclusive, o próprio partido do Lira, o Progressistas, é contra o voto impresso, porque o Ciro Nogueira, que agora é ministro da Casa Civil, em um combinado com outros 11 presidentes de partido, fechou a questão contrária ao voto impresso. Então não vai passar, não vai. Só que Lira dá um recado para Bolsonaro: vou colocar aqui, vou fazer o combinado, mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Então, para aqueles que estão falando que o impeachment acabou, não acabou. O impeachment ainda está aberto. A possibilidade ainda existe. A história está sendo feita, Lira não fecha as portas e ele sempre deixa um espaço aberto para que o impeachment possa ser colocado na jogada. É aquilo que eu falei para vocês quando Lira foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Se a pressão foi muito grande, não tem como segurar. Tem que colocar o impeachment. Não tem como. O Augusto Aras, ele está segurando para investigar o Bolsonaro. Ele está sendo pressionado, né, para tocar os processos em cima do presidente. Ele está sendo pressionado pelo STF, está sendo pressionado pelos subprocuradores. Só que ele está com medo porque o nome dele ainda não foi aprovado no Senado para continuar na PGR. Então há essa pressão e saiu reportagem
falando isso na Folha de São Paulo de hoje. Aras e Lira resistem a endossar Supremo após ameaças de Bolsonaro e ataques a ministro da Corte. Em meio à crise entre poderes, presidente da Câmara leva voto impresso ao plenário. PGR se reúne com Fux, mas não repreende falas golpistas do mandatário. Mas a pressão cresce. E quanto mais a pressão cresce, mais fica difícil segurar a posição. A gente tem que ver como que o Aras vai se comportar depois que ele foi reconfirmado como na PGR. Isso é importante. Como Procurador-Geral da República, nós temos que ver isso. Como que o Aras vai se comportar. E também nós temos que ver o Lira, depois que o voto impresso cair no plenário, foi derrotado, foi derrubado, o que ele vai fazer? Mas perceba que tudo está posto, tudo é possível. O impeachment não está fechado. Não está. E Lira já deu o recado em tom de ameaça. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @ProfiléuOficial.